Oiê, que bom ter você aqui em mais um vídeo. O nosso tema de hoje vai ser identificando os ídolos do nosso coração. Tudo que nós fazemos aqui é para honrar e glorificar ao nome do Senhor. É um prazer ter você aqui. Vamos começar. Quando nós criamos um projeto, a identidade de um projeto, pensamos nele como um todo, ele foi pensado para aquele lugar, para aquele ambiente, para aquela família, ou para aquele ambiente comercial, enfim. Com o passar do tempo, após a execução desse projeto, se passam anos, enfim, esse projeto ele pode ser descaracterizado se não for feita a manutenção da maneira correta e se aos poucos as pessoas vão levando ali outras espécies que não foram as espécies especificadas para aquele projeto. Então você pensa, foi especificado uma espécie X e a pessoa começa a levar outras, a Y, a Z, a A, a B, ali e plantar naquele local daquele projeto e plantar elas ali naquele jardim já estabelecido. Elas começam a criar raízes ali, a se desenvolver. Então, vira um emaranhado ali de espécies, de coisas, e às vezes a gente não consegue mais identificar qual é aquele projeto, o que foi pensado para aquele lugar. E aí nós chamamos que esse projeto foi descaracterizado, porque ele perdeu a essência dele, ele perdeu o que foi pensado para ele ali e acabou virando um emaranhado de plantas. Entendeu? Só que dá pra gente recuperar esse projeto para a essência original dele, dá pra gente restaurar esse projeto, esse jardim, fazendo o quê? Identificando, pegando o projeto original e identificando o que foi colocado a mais ali que não estava na proposta original e arrancar essas espécies pela raiz, todas elas que foram colocadas ali que não tinha sido pensada, e depois disso fazer a manutenção da maneira correta para elas não voltarem, para a gente garantir que o que vai continuar ali foi só o que realmente foi pensado para aquele jardim. E o convite para nós hoje que eu te faço é para nós juntos refletirmos sobre os ídolos que têm tomado conta do nosso coração. Para que da mesma maneira desse projeto que eu expliquei para vocês, a gente identificando o que foi colocado ali, que não estava no projeto original, identificar cada um deles, arrancar pela raiz e fazer a manutenção da maneira correta todos os dias para a gente ter certeza que eles não vão voltar. Mas a primeira etapa é identificar o que foi colocado ali, o que nós colocamos ali, que não pertence, que não faz bem, que não faz parte do projeto original, do propósito de Deus para a nossa vida e acaba nos tirando o nosso foco do que realmente importa. Então, o meu convite é para que nós façamos isso juntos hoje. Os ídolos, eles aparecem na Bíblia de duas maneiras. Através de representações físicas de falsos deuses e, de qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus nos nossos corações. Em Êxodo 20, 3:5 diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Esse é o primeiro e o segundo mandamento, lá em Êxodo 20, 3:5. Primeiro e o segundo mandamento. Deus proíbe não só a adoração de outros deuses, mas também a criação de imagens para cultuar. Primeiro e segundo mandamento. Olha que sério. Alguns exemplos de idolatria no Antigo Testamento.
Então, o bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, enquanto Moisés ele estava no monte com Deus, o povo construiu um ídolo. Não sei se você lembra dessa história. Fizeram um bezerro. E Moisés ficou muito bravo quando ele desceu do monte e viu que o povo tinha construído um bezerro para adorá-lo. Reis de Israel e Judá, muitos caíram na idolatria, trazendo imagens pagãs para dentro do templo. São pouquíssimos exemplos, só para ilustrar, mas tem muitos relatos no Antigo Testamento que o povo criava ídolos, criava imagens e ficava adorando. E no Novo Testamento, lá em Colossenses 3:5, nós vemos que a idolatria também pode ser atitudes do coração. Ou seja, não apenas adorar uma imagem, que não é o que Deus quer para nós, que fica bem claro no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também fica muito claro que a idolatria pode ser atitudes do coração. Ou seja, colocar desejos e ambições no lugar que só pertence a Deus, não apenas adorar imagens. Em Colossenses 3:5 diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Ou seja, não é apenas adorar uma imagem, mas também atitudes do coração, coisas que estão no nosso coração no lugar de Deus. E lá em Mateus 6:24, no Sermão do Monte, olha o que Jesus nos fala. Ninguém pode servir a dois senhores. A única coisa que Jesus compara e fala dois senhores, ele coloca o dinheiro. Pois odiará a um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse versículo é um alerta direto de Jesus para nós sobre o coração dividido. E mostra como o dinheiro ou qualquer outro ídolo, mas aqui Jesus deixa muito claro o dinheiro por um motivo, que ele sabia muito bem que o dinheiro é o que mais compete com o trono dele no nosso coração. Pode competir com a fidelidade a Deus. Só um está sentado no trono. Pensa no nosso coração com um trono para um Senhor. E esse trono ele não é dividido com mais ninguém. Só um governa a nossa vida. Só um pode ser o nosso Senhor. E para sermos bem práticos, vamos ver agora alguns ídolos modernos que podem estar ocupando o lugar de Deus em nossos corações. Vamos fazer essa identificação. Então pensa que nós abrimos o projeto original daquele jardim que foi implantado há anos. E agora nós juntos vamos identificar quais são as espécies que eles foram colocando ali ao longo dos anos que não fazem parte do projeto original. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa identificação para poder arrancar pela raiz. Então, vamos bem atentos aqui a fazer essa identificação. Então, ídolos modernos que podem estar ocupando o lugar de Deus em nossos corações. Um desses ídolos pode ser a ganância / amor ao dinheiro. Colossenses 3:5 fala sobre isso e 1 Timóteo 6:10 também, só para contextualizar biblicamente. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É bíblico, está escrito na palavra de Deus isso. O que pode ser? Trazendo para o nosso dia a dia. Trabalhar excessivamente, sem limites ou propósito eterno. Colocar a segurança nas finanças em vez de confiar em Deus. Então, coloca toda a segurança nos bens, no dinheiro, e não em Deus.
isso está tomando o lugar, está sendo um ídolo na nossa vida. Definir o próprio valor e o dos outros pelas posses. Então, esse é um ídolo que pode estar ocupando o lugar de Deus no nosso coração. É bom a gente prestar muita atenção. Ídolo número 2. O eu como ídolo. Então, a autocentralização. 2 Timóteo 3, do 1 ao 2, diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Como isso na nossa vida prática? A cultura do seja a sua própria verdade, faça o que te faz feliz, está no centro dessa idolatria. Quando o eu se torna o critério final para decisões, desejos e identidade. Jesus não é mais o Senhor, e sim nós mesmos. Nós não vamos até Ele para perguntar em toda e qualquer circunstância ou decisão da nossa vida, ou momento da nossa vida, nós não vamos até Ele. Nós tomamos a própria decisão. Isso faz com que o eu é o meu ídolo, porque o eu está sendo o Senhor da minha vida e não Jesus. Simples assim. Pode aparecer até mesmo como aparência de autocuidado ou de autoestima, mas sem a submissão a Deus, isso passa a ser um ídolo. A obsessão com a estética, com o corpo, com a moda, com o status social. 1 Samuel 16:7 diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitarei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então essa é uma autoanálise para a gente fazer aqui juntos, identificando esses ídolos. Viver para ser visto ou agradar seguidores, amigos, família. Viver para agradar e para ser visto, para ser aceito, sendo que nós já somos aceitos no Senhor. Que é na identidade, a nossa identidade está nele, e a gente tem um vídeo aqui falando sobre isso. Então, se você quiser se aprofundar nesse tema identidade, pode ir lá ver. Lucas 9:23 nos diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, não faz sentido, através da cosmovisão, nós termos o eu como ídolo, nós mesmos como centro da nossa vida. E isso é o que é pregado no mundo. Ou seja, isso é antibíblico, isso não é bíblico. Nós centralizarmos a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, os nossos sonhos, o nosso querer. E eu não estou falando que isso não importa, mas isso precisa estar submetido à vontade de Deus. E os nossos desejos, eles são válidos. Porém, eles não podem governar a nossa vida, porque o nosso desejo, ele é enganoso, o nosso coração, ele é enganoso. Nós precisamos levar isso para o Senhor, se Ele realmente é o Senhor da nossa vida, submeter a Ele e obedecer o que Ele tem para nós, que muitas das vezes, na maioria delas, vai ser diferente do que nós mesmos queremos. Terceiro ídolo, relacionamentos. Lucas 14:26 diz que se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Então, colocar alguém, o seu esposo, a sua esposa, o seu cônjuge, né? Filhos, amigos, mentores,
acima de Deus. Valorizar mais e se importar mais e buscar mais a aprovação, a vontade, o relacionamento mesmo com qualquer pessoa, por mais importante e fundamental que ela seja na sua vida, na minha vida, nós colocarmos qualquer um no lugar de Deus, qualquer tipo de relacionamento com qualquer pessoa, e nós estamos fazendo dessa pessoa um ídolo na nossa vida, porque ela está acima de Deus. Nós estamos valorizando mais a vontade, o desejo e a opinião dessa pessoa do que de Deus. Buscar a aprovação humana antes da de Deus. Substituir a intimidade com Deus por relacionamentos terrenos. Ou seja, será que o tempo que nós estamos dedicando para qualquer pessoa, em qualquer relacionamento interpessoal que nós possamos ter, está sendo maior do que o tempo que nós estamos relacionando com Deus? Um alerta de um ídolo. Quarto ídolo: carreira, realizações pessoais. Medir o valor da vida pelo sucesso profissional. Idolatrar o conhecimento ou viver pela performance. E o que eu tô falando aqui não é que essas coisas é simplesmente para ignorar, ou que é para elas não existirem na nossa vida, ou que isso daqui é errado. Não, se você entendeu isso, você entendeu totalmente errado. O que eu estou querendo dizer é que, não sou eu que estou querendo dizer, né? O que Deus está querendo dizer na palavra dele e o que eu estou compartilhando com vocês é que isso é lícito, é legal, é importante, porém não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Ponto. Eclesiastes 2:11 diz: Contemplei então todas as obras que as minhas mãos haviam feito, bem como o trabalho que eu com tanto empenho realizara, e percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Esse versículo ele reflete um dos temas centrais do livro de Eclesiastes, que é a vaidade das conquistas humanas, quando estas são feitas sem propósito eterno. Ou seja, o que está sendo feito sem ser um propósito eterno, ou seja, não foi submetido à vontade de Deus na nossa vida. Está sendo feito por performance, por busca de sucesso profissional, ou por ascensão da carreira, ou por busca de mais dinheiro, por acumular mais riqueza, mas sem submeter à vontade de Deus, sem você estar debaixo do propósito de Deus para sua vida. Então, ele está dizendo que daí se torna vaidade, essas conquistas. Porque é pro nosso ego, é porque eu quero, é porque eu acho legal. Então, quando é feito sem propósito eterno. O autor de Eclesiastes, que provavelmente é Salomão, o mesmo que escreveu Provérbios, o homem mais sábio e mais rico que pisou nessa terra, ele olha para tudo que ele construiu, que ele conquistou e experimentou e conclui que no fim das contas, tudo aquilo não trouxe sentido duradouro à vida. Quinto ídolo: controle, perfeccionismo. Provérbios 3, 5-6. Não confiar nos planos de Deus e querer controlar tudo. Não confiar nos planos de Deus e querer controlar tudo. Ai, mas está demorando. Nossa, mas eu vou orar e vou ter que esperar até quando? Nossa, mas apareceu o negócio do ano para eu fechar.
É algo de Deus. Não, certeza que é algo de Deus. Ele colocou no meu colo. Eu não posso perder esse negócio. Como que eu ainda vou orar e ver se é da vontade de Deus? Não, 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 não tem como. Mas eu planejei assim, assim e assim. Mas agora tá acontecendo. Nossa, não tá acontecendo nada do jeito que eu planejei. Meu Deus do céu! O que tá acontecendo? Eu tinha planejado de um jeito e tá acontecendo de outro. Querer controlar tudo. Esse eu posso dar vários exemplos. Esse eu posso dar vários exemplos para você, porque eu me vejo. Enfim. Medo exagerado de errar, de falhar e de ser vulnerável. Gente, sem vulnerabilidade, sem nós nos expormos, sem a gente se colocar num lugar de vulnerabilidade, é muito difícil. Porque é num lugar de vulnerabilidade que Deus trabalha também na nossa vida. Quando a gente se abre, a gente confia e deixa Ele trabalhar. É difícil, mas ser vulnerável é fundamental. E a questão do perfeccionismo também, que nós já conversamos, que perfeccionismo é diferente de excelência. O perfeccionismo, ele simplesmente não existe, porque perfeito ninguém é. Agora, excelência é fazer o melhor que você pode com o que você tem. Isso é excelência. Conforme você vai aprendendo mais e se desenvolvendo mais, entendendo mais, você vai conseguindo entregar mais. Agora, se você for esperar o momento perfeito e ideal para começar, ou para fazer alguma coisa, ou para dar um passo de fé, não vai acontecer tão cedo. Ou não vai nem acontecer, né? Porque momento perfeito não existe. Então, o perfeccionismo, ele nos atrapalha muito, nos impede de viver o que Deus tem para nós. Isso é muito importante porque é uma coisinha que parece sutil, disfarçada ali e que nos bloqueia, nos bloqueia. Então, controle e perfeccionismo. Em Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, não apoie. A gente não pode se apoiar no nosso próprio entendimento, porque a gente não entende nada. O nosso entendimento ele é totalmente limitado, bloqueado, pequeno. Nós precisamos confiar nele de todo o coração. Esse versículo ele é um convite à fé e dependência total de Deus. Em vez de confiarmos apenas na nossa lógica ou experiência, não, mas eu sou muito experiente nisso, devemos confiar de coração inteiro no Senhor e buscá-lo em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Se Ele é nosso Senhor, Ele é Senhor em todas as coisas e em todas as áreas. Ah, não, mas isso aqui é business. Isso aqui é negócios. Gente, não conta essa mentira pra você, não. Não caia nessa. Não caia nessa. Quando fazemos isso, Ele promete guiar os nossos caminhos. Ou seja, dar direção, sabedoria e propósito. Então, se nós dependermos dele, totalmente de Deus, de coração inteiro diante dele, ele vai direcionar os nossos passos, porque se foi ele que deu, colocou alguma coisa nas nossas mãos, também é ele que vai dar graça para a gente realizar e cumprir aquilo que ele colocou nas nossas mãos. O problema é que muitas das vezes nós estamos fazendo coisas que não foi ele que colocou nas nossas mãos, porque a gente nem perguntou, nem submeteu à vontade dele aquilo antes de fazer. Então, se nós tomamos a decisão e se nós fizermos, a graça
Você está entendendo o que eu tô falando? Fica meio difícil, foi uma decisão nossa. Não foi ele que colocou nas nossas mãos. Não quer dizer que ele não possa fazer o que ele quiser, porque ele é soberano. Entendeu? Mas vamos focar em buscar fazer o que ele colocou nas nossas mãos, ter certeza que foi algo que veio dele. Sexto ídolo: prazeres e entretenimento. 2 Timóteo 3,4 diz, um trecho diz: mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Buscar distração constante. Séries, filmes, redes, comida, viagens. Para os workaholics aí, trabalho também entra aqui como prazer e entretenimento, porque às vezes a gente é tão viciado em trabalho, tão viciado que até no tempo livre a gente não consegue ficar sem estar fazendo alguma coisa que aparente ser produtivo. Como fuga. Ter mais tempo para lazer do que para intimidade com Deus. Será que nós estamos focando mais no nosso tempo de lazer? Nossa, nosso fim de semana é incrível. É até programado, eu preciso descansar, eu preciso relaxar. É lícito, todo mundo tem que relaxar e descansar. Mas será que o nosso tempo de lazer, ele tem sido maior do que o nosso foco, do que a nossa busca, do que a nossa programação e do nosso tempo dedicado à intimidade com Deus? Aí é um alerta de um ídolo. Volto a dizer, não é que não é para ter tempo de lazer. Pelo amor de Deus, vocês entenderam? Sétimo ídolo: religião no lugar do relacionamento. Cumprir rituais ou ir à igreja por obrigação, sem o coração. Colocar regras no lugar de Jesus. Mateus 15, do 7 ao 9, Jesus fala para os fariseus e mestres da lei, que eram os religiosos da época, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ele cita o profeta Isaías, Jesus cita o profeta Isaías para mostrar que a aparência de religiosidade, aparentar ser religioso, não significa intimidade com Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ser religioso não quer dizer, não, em absoluta certeza não quer dizer que você tem intimidade com Deus. Oitavo e último ídolo aqui dos exemplos dos ídolos modernos, para a gente refletir: conforto e fuga da dor, do sacrifício. A idolatria ao conforto é viver para evitar a dor, o conflito, o cansaço e o desconforto. É tirar a gente da zona de conforto, né? Tirar a gente da zona confortável, de tudo que a gente idealizou ali, de tudo que a gente está construindo, de todo o nosso confortinho ali do nosso lugar aconchegante. Mexeu no nosso conforto, a gente foge, porque não é legal. Mas o conforto e a fuga da dor não pode se tornar um ídolo. E eu a Jocum fez um culto aqui perto da nossa casa e a gente foi, vários jovens, estava lotado, foi muito bonito, teve batismo, as pessoas já aceitaram Jesus e já se batizaram, foi muito bonito. E um dos jovens que estava pregando ali, ministrando, ele também estava cantando, ele compartilhou a palavra do que Deus estava falando com ele, e ele falou: gente, o ídolo, tem umas semanas isso, ele falou: o ídolo da nossa geração tem sido o conforto. Eu procurei na Bíblia,
Ele falou: eu procurei em toda a Bíblia, eu estudei e eu não achei nada falando sobre o conforto. Ou seja, seguir a Deus, seguir os passos de Jesus, não está relacionado com conforto. Não está relacionado. Jesus ele fala em Mateus: o Filho do Homem não tem onde descansar, repousar a sua cabeça. Ou seja, ele mesmo, Jesus, não tinha onde descansar direito. Então, assim, que conforto é esse, né? De onde que a gente criou toda essa questão com o conforto? Isso é algo que a gente precisa parar, pensar e refletir com muita profundidade. Pode nos fazer dizer não, o conforto pode nos fazer dizer não ao chamado de Deus, porque custa demais. Não, eu vou ter que mexer em toda a minha vida aqui para fazer isso. Eu vou ter que sair do meu conforto. Então, agora não, melhor não. Também nos leva a buscar fugas anestésicas, comidas, redes e distrações, em vez de lidar com a alma diante de Deus, ao invés de se colocar em vulnerabilidade diante de Deus. Porque se expor dessa maneira diante de Deus, nos tira da zona de conforto. Não é confortável. Não é confortável. A maioria das coisas que realmente vão fazer diferença na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, não vai ser confortável. Não vai ser confortável. Vai nos exigir disciplina, muita coisa que não vai ser confortável. Mateus 16, do 24 a 27 diz: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Me fala onde que tem conforto nisso aqui. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Gente, o reino é totalmente invertido. Quando você perde, você ganha. Quando você ganha, você perde. O reino é invertido. Pois quem adiantará ao homem ganhar... Não. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, glória a Deus, e então recompensará a cada um conforme o que tenha feito. Jesus falando para os discípulos, tá? Só isso. Jesus falando para os discípulos. Gente, a gente precisa desconfiar mais das frases. Você é o centro. Deus quer que você seja feliz do seu jeito. O importante é ser feliz. Se algo for difícil, não deve ser de Deus. E o contrário, na mesma importância. Nossa, isso tá muito fácil, isso tá incrível, isso caiu no meu colo, deve ser de Deus. Desconfie. Desconfie. Porque o Evangelho diz: Cristo é o centro. Cristo é o centro. A porta é estreita. Cristo é o centro. E viver para Ele envolve negar a si mesmo. Quando foi que contaram pra gente que negar a si mesmo é confortável? Quando foi? Eu não sei. Quando foi que contaram e a gente acreditou?
O que cabe a nós é buscar estar no centro da vontade dele. Isso cabe a nós. Isso cabe a nós, fazer as coisas que ele coloca na nossa mão com excelência. Buscar ter o coração nele e ter certeza que esse trono do nosso coração só existe um Senhor e que é ele que está sentado ali. Isso diz respeito a nós. As portas que ele vai abrir, as portas que ele vai fechar, como as coisas vão acontecer, não cabe a nós. Descansa. Descansa, que a gente consiga descansar, confiar que ele cuida de tudo, porque a gente não pode confiar no nosso próprio entendimento. A gente não pode. E o coração do homem, ele é enganoso. Ele é enganoso. Mas a vontade do Pai, ela é soberana. Ela é soberana. A reflexão de hoje é: qual tem sido a minha prioridade? No que tenho colocado o meu tempo e energia? Ou seja, quais são os ídolos que eu preciso arrancar pela raiz? Vamos identificar, gente. Vamos identificar quais são esses ídolos. E vamos arrancar pela raiz, com tudo que tiver direito, queimar isso, jogar fora. Essas respostas para essas perguntas vão revelar onde temos colocado o nosso coração. Vamos retornar o nosso projeto, lembra do nosso projeto? A essência dele, a original, vamos resgatar esse projeto original, ao que fomos criados para ser, e nos certificar diariamente. Gente, é diário. Arrancou uma vez, quem tem jardim sabe. Arrancou pela raiz, tem que ficar cuidando ali, porque continua brotando, sabe? O que não é para nascer. Nós precisamos nos certificar diariamente de que esses ídolos não fazem parte, não podem fazer parte da nossa vida, não podem nos desviar do caminho, tirar a nossa atenção da única coisa que importa: seguir os passos de Jesus. Ter certeza de que existe um trono e um Senhor e que é Ele que governa a nossa vida. É muito bom ter você aqui para a gente refletir sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Eu te espero semana que vem para a gente continuar refletindo. Que Deus abençoe muito, muito, muito grandemente a sua vida. Um abraço e até semana que vem.